Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Conselho da Petrobras aprova Magda Chambriard para a presidência da estatal. Nesta edição, a gente vai avaliar as tendências de controle de preço de combustíveis e outros investimentos com impactos no agronegócio. No Rio Grande do Sul, levantamento inédito da Embrapa revela que mais de 21 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes no estado. Governo zera alíquota de importação de arroz e produtores brasileiros criticam a medida. Você vai ver também que os preços da soja registram alta de quase 10% no acumulado do mês de maio. Será que sobe mais? Compras de fertilizantes para a próxima safra estão lentas. O que esperar desse mercado de agora em diante? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome de Magda Chambriard para a presidência. O nome dela foi indicado por Lula na semana passada, após ele ter demitido o então presidente da estatal, Jean Paul Prats. Em entrevista nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, apontou que as áreas de gás, fertilizantes e refino de petróleo da Petrobras serão 3 das principais obrigações que a nova presidente da estatal deverá dar atenção após assumir o cargo. Para o agro, este tema importa, já que a mudança na presidência da Petrobras pode afetar a política de preços de combustíveis da estatal, com efeitos potenciais na cadeia de etanol e também nos custos de produção com combustíveis, a exemplo do diesel. A gente lembra que há pouco mais de um ano, a Petrobras deixou de seguir as referências dos preços internacionais. Um levantamento do Observatório Social do Petróleo, entidade ligada à Federação Nacional dos Petroleiros, revelou que neste um ano de nova política de preços, o diesel comercializado internamente pela Petrobras foi vendido a preços, em média, 7% menores do que o mercado internacional. No caso da gasolina, o preço ficou 6% abaixo da paridade de importação. Outro ponto relevante para o agronegócio brasileiro é que a Petrobras estava sinalizando uma retomada dos investimentos na produção de fertilizantes. É o caso da unidade localizada em Araucária, no Paraná, que deve ser retomada em 2025, e a unidade de fertilizantes em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que até então tinha previsão de ser concluída em 2028. Para a gente entender o que vem por aí com a nova presidência da Petrobras, com impactos na cadeia de combustíveis, de etanol e também fertilizantes, a gente convidou o Eduardo Melo, que é sócio-diretor da Rayon Consultoria. Eduardo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado pelo convite, Kellen. Agradeço pela oportunidade de tratar de um tema tão importante aí para a nossa sociedade. Obrigada a você por estar conosco, Eduardo. Para começar, o que muda com a troca na presidência da Petrobras? Há risco de aumento da intervenção do governo na estatal? Kellen, no primeiro momento, como a gente já tinha antecipado a nossos clientes, né, a troca ela não traz um impacto direto nos preços, tá? E exatamente foi isso que aconteceu. Houve a troca, houve a oscilação das bolsas, né, das ações da Petrobras nas bolsas. Mas o problema é que a gente olha isso no médio e longo prazo, isso causa uma preocupação. Isso porque a política de preço da Petrobras, né, em um resumo geral, ela vinha sendo adotada até com um nível de conformidade, certo? Pelo antigo CEO, o Prats, e o que mais causa uma estranheza no mercado é do porquê dessa troca. Certo? E isso, naturalmente, quando a gente olha o que pode acontecer com os preços dos combustíveis, isso traz um grau de incerteza que isso pode ser explicado por uma possível intervenção maior por parte do governo federal na precificação dos combustíveis.
Isso no sentido de congelar preço de gasolina e diesel e evitar que o mercado nacional acompanhe as oscilações do mercado internacional. Uma política que já foi adotada pelo governo do PT no passado. Perfeito. Eu só queria fazer um comentário, porque quando a política nova, né, de preços de combustíveis ela está em vigor há um ano, a ideia inicial era abrasileirar os preços. Certo? Esse é um desejo do presidente Lula, mas isso na prática não aconteceu. Tá? Pelo menos parte do acompanhamento em relação ao mercado internacional, ele continuou ocorrendo. Tanto é que a gente pode citar alguns exemplos. Nessa mesma época do ano passado, houve um descolamento substancial dos preços aqui no Brasil em relação ao mercado internacional, ou seja, os preços lá fora ficaram muito mais caros do que os preços até então praticados pela Petrobras, e ela demorou, mas ainda assim repassou essa alta. Só recordando aqui que em agosto do ano passado nós tivemos um aumento sobre o diesel de 78 centavos nas refinarias. Ou seja, ela mostrou que estava seguindo, né, com um comportamento do preço no mercado internacional. Quando houve uma tendência inversa no mercado, ou seja, que os preços lá fora ficaram mais baixos, a Petrobras, no final do ano, ela reajustou os preços praticando cortes, especificamente no mês de dezembro. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que ela deixou de seguir os preços de uma frequência menor, ela segurou a volatilidade do mercado, mas o que eu tenho de dizer é que ela não abandonou a paridade de importação. A questão é, além de segurar a volatilidade, como é que vai ser feito o posicionamento do preço em relação às referências internacionais? A gente que trabalha no setor, a gente sabe que práticas de congelamento de preço, o exemplo que aconteceu recentemente com a Argentina, elas são medidas que trazem um impacto terrível que passa, inclusive, pelo desabastecimento. Então, se isso de alguma forma ocorrer, realmente acaba sendo muito preocupante. Você está sempre olhando para o futuro para tentar posicionar melhor os seus clientes, para terem também melhores posições no mercado, para aproveitarem oportunidades. Aqui na audiência do Hora H do Agro, a gente tenta fazer a mesma coisa, especialmente porque tem um plantio vindo aí, principalmente a partir de setembro, e a perspectiva de alta de diesel pode dar para alguns da nossa audiência uma possibilidade de tomar uma decisão que melhore o resultado dos negócios. Na prática, o que eu quero te perguntar é, há uma tendência de que o preço do diesel no Brasil vá para baixo a partir de uma tendência de que a nova presidência da estatal opte por abrasileirar o preço do combustível por aqui? Em outras palavras, congelar o preço se lá fora subir, aqui dentro não vai subir o diesel? Essa é uma excelente pergunta e eu gostaria de ter uma resposta mais assertiva em relação a isso. Eu acho que, assim, o contexto internacional, ele acaba dando uma sinalização de um alinhamento de preços de barril de petróleo, tá? A não ser que algum evento diferente venha a ocorrer. Isso ao redor dos 90 dólares o barril ou para cima? Não, a gente acredita que o barril de petróleo esteja na casa dos 80, na faixa de 80, a banda de 80 a 85 dólares de barril. Tá? Isso acaba criando um cenário favorável para a manutenção do preço nos níveis que estão. Só lembrando que os preços eles estão em níveis elevados, porque a gente teve recentemente a reoneração dos tributos federais sobre o diesel, também a majoração da alíquota sobre os impostos estaduais, também, que é nível nacional, como eu fazia. Isso fez com que os preços recentemente passassem por um reajuste. Porém, considerando esse abrasileiramento, né, dos preços, a gente espera que a tendência é que, ainda que haja uma pressão altista sobre os preços, que muito provavelmente, pelo menos é o que se espera, que o governo federal irá atuar para que essas altas não sejam repassadas para o consumidor. Essa é uma informação muito importante para a nossa audiência por vários aspectos. O primeiro, você está dizendo que acredita numa tendência de manutenção ou até de preço mais baixo por uma intervenção da Petrobras, uma tentativa de manter os preços mais baixos aqui,
do que uma eventual alta que venha do mercado internacional. Esse é um ponto. Por que essa informação importa para a gente, Eduardo? Principalmente pelos efeitos colaterais na cadeia de etanol, por exemplo. E segundo, a gente gostaria de saber, na sua avaliação, quais são os riscos da Petrobras adotar essa política de congelamento de preços se ela vier a vigorar com a nova presidente da estatal. Sem dúvida. É uma excelente questão, porque a princípio a gente não pode enxergar um congelamento de preço da maneira apenas positiva, certo? Você acaba tendo maior previsão em torno dos seus custos e por aí vai. O problema é que o congelamento de preços, ele pode trazer um cenário de desabastecimento. Isto porque o Brasil hoje ele importa cerca de 22% do diesel e aproximadamente 10% da gasolina. Isso torna-se ainda o Brasil dependente de uma fatia desse produto do mercado externo. Ora, se você num contexto de estresse, você tem os preços internacionais substancialmente, se tiver, né, uma hipótese, substancialmente mais elevados do que o preço aqui no Brasil, isso pode gerar uma escassez de produto aqui no Brasil. E aí, pior do que você ter o preço elevado é você não ter o produto para você abastecer o seu maquinário. Excelente. Agora, para a gente amarrar todos esses pontos que você está trazendo, me parece que essa leitura de potencial congelamento dos preços, de alguma intervenção maior para manter o preço do combustível aqui mais baixo, entre outros elementos que você citou, essas possibilidades aumentaram a partir do momento da troca da presidência? Tem alguma coisa no perfil da Magda Chambriard que chama a sua atenção e que leva a essa conclusão que você está aqui dividindo conosco? Sem dúvida. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a gestão do Prats foi uma gestão que foi bem vista pelo mercado. Apesar de não agradar a todos, inclusive o governo, o Prats ele tinha medidas, ele tinha uma forma de gestão que olhava também para o mercado, estava atento aos movimentos do mercado. Eu acho que esse foi um ponto que desagradou o governo federal. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a Magda ela tem uma história dela profissional ligada à gestão Dilma. E acho que não precisamos falar aqui do quanto que foi um período muito crítico e se não desastroso da época da gestão, da época do governo federal, enquanto a Magda presidia, né, fazia parte da equipe que integrava a gestão da ex-presidenta Dilma. É interessante esse ponto, porque a nossa audiência agro está muito bem lembrada dos impactos bilionários em prejuízos para a indústria do setor de cana-de-açúcar. Muitas, inclusive, fecharam as portas porque foi tamanha a intervenção da estatal na formação de preço de combustível que o setor sucroenergético não suportou. A competição fechou as portas e foram anos para tentar recuperar desse prejuízo. Esse risco está aumentado na sua avaliação. A gente pode rever uma situação como aquela do governo Dilma? Olha, eu acho que esse risco ele ocorre, mas ele é de uma maneira diminuída. Por quê? Porque de lá para cá, a governança da Petrobras, hoje é muito mais, tem mais rígidos controles e práticas como vistas anteriormente, hoje eu acho que seriam muito mais difíceis de ser implementadas. O que eu quero dizer é o seguinte, um intervencionismo deflagrado. É uma intervenção que realmente fosse colocar a Petrobras hoje numa zona de prejuízo e que eu acho que seria muito mais complicado de ser implementado hoje em comparação com o passado. A questão é que eu disse, se a gente olhar no curto prazo, como eu falei, um congelamento de preço traz risco de desabastecimento, isso num curto espaço de tempo. E aí, não só a cadeia do agro, né, mas como todos os grandes consumidores, aí estou dando destaque ao diesel, traz uma preocupação muito grande, porque não é só o preço elevado, mas é a indisponibilidade de produto, que isso acaba sendo muito crítico. Excelente. Eduardo, última pergunta. O que muda em relação à aposta que a Petrobras estava fazendo em aumentar a produção de fertilizante nacional? Tem a unidade de Araucária, a unidade de Três Lagoas, uma no Paraná, Araucária, outra Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vai mudar a direção? Um desinvestimento, algo nessa direção? Não, eu acredito que, inclusive, um dos motivos para essa troca do comando da Petrobras era exatamente de catalisar, de acelerar esses investimentos
que consta no plano da Petrobras. A gente pode fazer uma avaliação pelos dois pontos, né, pelos dois prismas. Existe essa possibilidade de aceleração dos investimentos, eu acho que isso naturalmente é muito positivo, ainda mais para a indústria não só de fertilizantes, como também para a indústria de refino de combustíveis. Eu falei anteriormente que a gente ainda é dependente de uma fatia do mercado externo, mas tem um lado, o efeito colateral, que se você mostra para o mercado uma política mais intervencionista, e existe nesse momento, Kellen, um desejo da Petrobras de ela reestatizar ativos que já foram vendidos, dentre eles a refinaria de Mataripe. Então, isso dá uma mensagem para o mercado e acaba desestimulando a entrada de novos competidores nesse mercado, que seria muito importante. E um outro ponto, só queria terminar, é que essa intenção em recomprar os ativos, ou seja, tornar a Petrobras ainda mais monopolista de fato nesse mercado, isso acaba advindo de uma decisão reversa do CAD, se posicionando agora a favor dessa recompra. Ou seja, isso cria um ambiente de insegurança jurídica e uma prática anticoncorrencial. Então, esse eu acho que é um efeito ruim para o mercado. É realmente uma situação importantíssima para a gente acompanhar de perto essa direção, o que vem por aí, porque os impactos diretos e indiretos sobre o setor agro são bastante importantes. Eduardo Mello, obrigada por ter nos ajudado a esclarecer esse cenário. Eduardo, que é sócio-diretor da Rayon Consultoria. Volte sempre. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigado, Kellen, pelo convite e ficamos aí lisonjeados em participar aí desse programa. Muito obrigada. Até. O governo zerou nesta semana as alíquotas de importação de 3 tipos de arroz vindos de países de fora do Mercosul. Segundo a Câmara de Comércio Exterior, a liberação dessas compras internacionais sem taxa vai valer até o fim deste ano. Entre as justificativas para a medida estão a tentativa de evitar problemas de desabastecimento de arroz e aumento do preço do produto após as enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores nacionais. Com isso, o setor privado brasileiro vai poder importar arroz tanto do Mercosul, que já não tem essas tarifas, quanto de outros países, e sem um volume determinado, ou seja, não há um teto para importação, já que o governo não fez nenhum tipo de limite aos volumes. Essa tarifa zero, esse imposto zero para importação de arroz, pelo Brasil, acontece depois que a Companhia Nacional de Abastecimento suspendeu a importação de 104 mil toneladas de arroz por parte de compras que o governo faria para estoques reguladores. Segundo o Ministério da Agricultura, essa suspensão da primeira compra pela Conab ocorreu porque os exportadores de países do Mercosul aumentaram o preço quando souberam que o governo faria essa nova compra, né? Essas novas compras devem ser realizadas no momento oportuno, disse a pasta. A medida tem gerado grande repercussão no setor agro. Algumas entidades que representam os agricultores afirmam que mais de 80% do arroz do Rio Grande do Sul já tinha sido colhido nesse período em que ocorreram as enchentes no Rio Grande do Sul e que não há risco de desabastecimento. Em audiência na Câmara dos Deputados nessa semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justificou a decisão do governo de zerar as tarifas para autorizar a entrada de mais arroz importado no Brasil. Segundo Fávaro, a medida está relacionada com risco de especulação por parte da indústria e preocupações com a inflação. Vamos ver. Que a questão do arroz, nós temos que olhar como uma questão holística, olhar o Brasil como um todo. Todos temos consciência de que o Brasil produz praticamente o suficiente para consumir. Mas o descasamento momentâneo dá margem à especulação e nós temos que combater isso. Não adianta, Afonso, nós deixarmos para comprar só lá no final do ano. Nós vamos carregar uma inflação daqui até lá para todos os brasileiros. Quem está ganhando isso não é o produtor rural, é o especulador, Nós vamos estimular os produtores, não vamos ter linha de crédito para os produtores gaúchos. Nós vamos estar ao lado dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Mas simplesmente você tem indústria suspendendo venda e quando ela volta a vender, ela só volta com 16%, 18% a mais em 4 dias. As próprias fornecedores privados do Mercosul subiram 30% o preço do arroz
ao simples anúncio que o governo ia comprar 100 mil toneladas. É querer fazer riqueza na tristeza e na desgraça. Bom, vamos ver como o setor produtivo do Brasil, os agricultores que produzem arroz aqui no nosso país, entenderam essa intervenção do governo na formação dos preços, especialmente no momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta graves desafios depois dessas enchentes. Alexandre Velho, que é o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado para dar voz aos produtores aqui nesse programa. Alexandre, primeiramente, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, obrigado pelo convite. Olá a todos os telespectadores da Hora do Agro. Muito obrigada por estar conosco para explicar para a nossa audiência o que está acontecendo, porque há um grande debate sobre esse tema. De um lado, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz no país. Esse estado foi violentamente impactado por enchentes, mas 80% das lavouras já haviam sido colhidas. E logo, imediatamente, a gente vê um anúncio do governo de abertura das porteiras para importação de arroz de fora do Mercosul sem imposto até o final do ano. Justificativa é para o preço não subir por causa da especulação. Essa medida faz sentido, Alexandre? Olha, Kellen, essa medida ela é totalmente precipitada, inoportuna e não tem cabimento, e eu explico por quê. Nós já temos o dado atualizado, inclusive hoje, é de 90% da área colhida no Rio Grande do Sul, com 8.400 quilos por hectare, e isso significa um volume de aproximadamente já 6.900.000 toneladas colhidas. Mesmo que a gente tenha uma quebra considerável no que falta colher, nestes 10%, certamente nós temos tranquilidade em afirmar que nós temos plenas condições de alcançar no Rio Grande do Sul 1.000 toneladas. Quando eu olho o que está sendo produzido fora do Rio Grande do Sul, onde houve aumento de área, eu chego numa produção total algo em torno de 10.400.000, 10.500.000 no Brasil, o que é muito parecido, Kellen, com o consumo anual brasileiro de arroz. Um outro ponto importante que nos traz aí segurança em afirmar que nós temos plenas condições de abastecimento é a balança comercial. Nós temos uma importação maior e uma exportação que já foi reduzida pela Conab em 300.000 toneladas a menos do que o inicialmente projetado, e que no nosso olhar vai ser mais de 500.000 toneladas que não serão exportadas e ficarão no mercado interno. Fora isso, causa até uma certa estranheza, uma surpresa muito grande ao setor, se falar em especulação quando nós não temos estradas aqui no Sul, nós não temos notas fiscais que estão, o sistema do Cefaz, da Fazenda Estadual, está parado e muitas dificuldades de emissão de notas fiscais, e também a chuva em excesso que voltou ao Rio Grande do Sul, e como tu sabes, a maioria dos produtores, os carregamentos são em áreas abertas. Então, realmente mostra uma falta de sensibilidade, não existe a necessidade de trazer um grande volume de fora do Mercosul, e este arroz também que vem da Tailândia, que é o que se está comentando, Kellen, ele não tem a qualidade do nosso e não é o produto que o consumidor brasileiro está acostumado. Alexandre, muita da nossa audiência é do agro, mas muito da nossa audiência também não é do agro. E aqui cabe um espaço para que você nos explique. À medida em que você fala das dificuldades de emissão de nota fiscal, do retorno das chuvas ao Rio Grande do Sul e dos problemas em infraestrutura, alguns consumidores podem dizer, pois é, mas então isso não explica a atitude do governo de abrir as porteiras para importação e evitar a alta de preço, já que o Rio Grande do Sul, o estado maior produtor, está com um monte de problema e pode ser que esse arroz não consiga chegar exatamente onde precisa para manter os preços estáveis ao consumidor brasileiro? Explico pelo seguinte, nós já temos rotas alternativas no Rio Grande do Sul, por exemplo, a fronteira oeste, que é responsável por 30% da produção gaúcha, ela tem uma rota que sai direto por Santa Catarina, sobe Paraná e chegando a São Paulo. Então, a fronteira oeste está embarcando arroz com normalidade. O que ocorre é que nós temos alguns problemas
que foi falado de cancelamento de pedidos, por exemplo, por parte do ministro, e isso se comprova que se deve, Kellen, à questão de indústrias da Grande Porto Alegre, do litoral, que estão fechadas pelo avanço das águas, fechadas sem condição de manter o seu sistema funcionando. Mas outros parques industriais, como por exemplo a região de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, que tu conheces, e tem um grande parque, Pelotas também está normal, trabalhando inclusive os finais de semana, e Pelotas sai direto por Canguçu, chegando também aos grandes centros consumidores. Então o que existe é uma questão momentânea de logística de alguns locais do Rio Grande do Sul. Alexandre, você está trazendo explicações que são muito valiosas para a nossa audiência e eu vou adiante. A gente tem visto muitos problemas com agricultores que produzem arroz. Alguns que tiveram aqui no programa mostrando que as áreas produtivas ali na região de Agudo, mais no centro do estado do Rio Grande do Sul, foram lavadas, viraram rocha, não vão produzir mais arroz. Existem problemas em lavouras, em infraestrutura, em armazéns que ficaram tomados pela umidade. E eu pergunto para você, como é que esses agricultores vão se recuperar e pensar num novo plantio de arroz, de repente, lá para frente, se o preço pode ser esmagado pela importação? Perfeito. Realmente isso nos preocupa muito. A região mais afetada do Rio Grande do Sul é a região central, que é caracterizada por pequenos produtores que não têm outras alternativas, como a soja, ou até mesmo outras culturas, eles dependem do arroz. Então o foco do governo deveria ser exatamente esse, auxílio a esses produtores, linhas de crédito de longo prazo, com juros baixos, para que esses produtores possam então recuperar essas áreas e se manter produzindo. Esta ameaça de trazer um grande volume de fora, ela pode elevar o estoque de passagem este ano e a área de arroz, que no último ano teve a primeira recuperação diária e depois de 10 anos que nós vínhamos diminuindo a área no Rio Grande do Sul, ela pode novamente voltar a diminuir no próximo ano pela ameaça que é este grande volume de arroz vindo de fora. Isso traz uma instabilidade, uma incerteza muito grande. E eu queria só te fazer um cálculo rapidinho para que os telespectadores entendam. Este arroz a R$ 4,00 anunciados pelo governo significa arroz a R$ 75,00 aos produtores. Isso é, hoje, R$ 20,00 abaixo do custo de produção. Então, tu imagina um anúncio como esse, de arroz a R$ 4,00, que não existe em praticamente nenhum lugar do mundo, arroz a menos de R$ 5,00. E o Brasil trazer um volume excessivo, sem necessidade, realmente essa incerteza traz ao setor aí uma insegurança muito grande, e isso nos preocupa muito. Importantíssimo esse cálculo que você fez, porque essas intervenções, elas acabam impactando nos ciclos econômicos e geram esse desincentivo à escolha da cultura, porque no final das contas você não tem garantia de rentabilidade. E quem vai plantar pensando que pode não ter preço? Acho que pouca gente, né? Importante outro ponto que você destacou é a quantidade de agricultores familiares que estão sendo impactados por essa medida. Porque às vezes em grandes centros a grande ideia que se faz é que são latifundiários do agronegócio que estão reclamando de medidas intervencionistas. Faz algum sentido esse tipo de raciocínio quando a gente discute aqui o preço do arroz? Hoje, os produtores têm uma lavoura média de 100 hectares no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem um protagonismo muito importante na produção e por suas características de clima, Kellen, ele vai continuar sendo o maior produtor brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. E a região mais afetada, porque é a região de beira de rios, a região central, tu bem citaste aí a região de Agudo, ali Dona Francisca, região perto de Santa Maria, produtores de 10 hectares, 20, 30 hectares, os maiores. Essas pessoas perderam não só a sua produção, a sua lavoura, mas perderam os seus equipamentos,
Tratores e colheitadeiras foram rio abaixo, perderam as suas casas, e eu vejo uma medida dessa do governo que traz uma incerteza muito maior para esses produtores que dependem praticamente que exclusivamente do arroz. É isso que está acontecendo, é uma medida totalmente desnecessária e mostra também uma falta de sensibilidade com relação aos verdadeiros problemas de que essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul está fazendo. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Essa medida do governo vai efetivamente baixar o preço do arroz ao consumidor brasileiro? Ela pode trazer uma referência, uma paridade diferente, porque muda 10% no preço de entrada do arroz de fora do Mercosul. Hoje ainda esta paridade ela está parecida, um pouco abaixo do que os preços no mercado interno. Hoje o preço médio em torno de R$120 e o arroz que vem da Tailândia chegaria em torno de R$110 hoje no Porto. Esse arroz só chega a partir de julho, agosto, e eu volto a dizer, 90% ou mais das marcas hoje que o consumidor está acostumado não aceitam um arroz das variedades oriundas da Ásia. O arroz oriundo do Mercosul, ele tem uma qualidade superior, está entrando um bom volume. Pedimos, inclusive, ao ministro agilidade no processo de entrada no país do arroz do Mercosul e pedimos a ele, além disso, que se mexesse na TEC, que tivesse um limite, que inclusive este limite que nós propomos em conjunto com o Sindarroz, o Sindapel, que é a indústria do Rio Grande do Sul de arroz, a FEArroz, que representa as cooperativas em conjunto com a Federarroz, que nós tivéssemos um limite de 100 mil toneladas, porque aí sim isso não traria aparentemente algum prejuízo à questão aí desta insegurança com relação ao próximo ano e também com relação ao preço que tu acompanha há anos e sabes que nos últimos 2 anos, finalmente, os produtores conseguiram vender arroz acima do custo e agora o que o governo sinaliza é um prejuízo aí muito grande para o setor arrozeiro. Abriu a porteira para a crise? Com certeza, e para o endividamento, Keren. Eu esperava não ter que tratar novamente na Federarroz de endividamento, mas se eu não tiver auxílio a estes produtores e eu tiver esta intervenção que não é necessária, porque o mercado naturalmente se regula, inclusive eu gostaria de salientar a questão da compra. O governo acabou ocasionando uma corrida atrás de arroz desnecessária. E a dona de casa, ao invés de comprar uma quantidade, ela comprou o dobro. O que vai acontecer? No próximo mês, ela vai retrair as compras e, naturalmente, o mercado se acomoda. Dentro de 30 dias, nós falamos ontem ao ministro Fávaro e também ao ministro do Desenvolvimento Agrário, que nós teríamos, então, com uma logística melhor, uma normalização da questão das notas fiscais, nós poderíamos, então, abastecer com normalidade o mercado. Alexandre Velho, presidente da Federação da Associação de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, obrigada pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Parabéns à cobertura que vocês estão fazendo. Obrigado pelo espaço, um abraço. Obrigada, Alexandre. E vale a pena a gente ressaltar que o Hora H do Agro convidou a ABIArroz, que representa a indústria compradora de arroz e que se posicionou como favorável à importação do arroz por parte do governo federal. No entanto, a ABIArroz informou a nossa produção que não tinha agenda para participar conosco desse debate. Fica aberto o espaço para quando quiserem participar. Um monitoramento via satélite realizado pela Embrapa Territorial indicou que 21 mil imóveis rurais do Rio Grande do Sul, em 255 municípios, foram atingidos pela inundação. Já o impacto na vegetação nativa ultrapassa os 90 mil hectares, em especial nas áreas de preservação permanente localizadas em beira de rios. E a gente avança porque esse levantamento também mostrou que
11% da área de cultivo de arroz no estado foi afetada. Na soja, chuvas atingiram 1,4% da área. Em pastagens, o impacto foi de 1,2% e outras culturas anuais tiveram 2% da área semeada no estado atingida. Em relação à infraestrutura, 85 armazéns foram atingidos, representando 750 mil toneladas de grãos, entre arroz, soja, milho e trigo afetados. Ainda não se sabe, no entanto, a dimensão das perdas nesses armazéns. Até o momento, os prejuízos no Rio Grande do Sul devido às enchentes são bilionários. A agricultura e a pecuária são os setores que mais registram perdas. Nesta semana, o Ministério da Agricultura informou que a pasta será transferida de forma itinerante para o Rio Grande do Sul. Entre os objetivos da decisão está a coleta de propostas de prefeitos e produtores rurais para a reconstrução do estado. E depois do intervalo, você vai ver que o preço da soja subiu quase 10% em maio. Será que vai subir mais? E ainda, há 4 meses da safra 24-25, o plantio da soja, as perspectivas para as cotações dos fertilizantes e a relação de troca atualizada para vocês. A gente volta em instantes. Eu aguardo vocês. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Que Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Os preços da soja no Brasil estão em movimento de alta em algumas regiões. No Paraná, por exemplo, o CPEA indica uma alta de 8,3% no acumulado de maio, ou de quase R$10 por saca. Em Mato Grosso, a situação é parecida. O IMEA revela um incremento de quase 8% nos preços neste mês, ou R$ 8,50 por saca. A notícia anima alguns produtores rurais que têm visto uma queda de preço neste ano, né? Acompanharam um acumulado de queda e agora, em maio, essa recuperação. Outro tema que os agricultores seguem de olho é o mercado de fertilizantes. O plantio da soja começa daqui a cerca de 4 meses em alguns estados. E um levantamento preliminar que a consultoria StoneX Brasil está realizando indica que pouco mais de 45% dos fertilizantes para uso no segundo semestre já foram comprados, ante 42% no mesmo período do ano passado. Ou seja, as aquisições que estavam atrasadas agora começaram a avançar, mesmo que ainda lentamente.
O que esperar do mercado de soja? O que esperar do mercado de fertilizantes? Vamos tratar disso agora. Os nossos convidados para o painel: Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Cogo, vamos começar com você. Daqui a pouquinho, Marcelo Melo, head de fertilizante da StoneX, se junta a nós. E a primeira pergunta é por que o preço da soja disparou. Em maio, a gente pode dizer que foi uma disparada, quase R$10 por saca. Faz diferença, né, Cogo? Faz toda a diferença. O primeiro motivo é externo. As cotações em Chicago, depois das enchentes do Rio Grande do Sul, saltaram em torno de 70 a 80 cents por bushel para cada vencimento. Então, nós saímos de uma faixa lá dos vencimentos até meados do ano que vem, que estava ao redor de $11,50, $11,80, para os atuais 12,20 a 12,40. Isso representou, como você comentou, mais de R$10 por saco. Além disso, tivemos o reforço internamente do dólar, que segue todos os seus vencimentos em dólar futuro acima do 5, e principalmente, no caso do mercado interno, dos prêmios em alta nos portos brasileiros, uma decorrência de uma colheita menor, de menor pressão nos portos, de uma recuperação dos prêmios de maneira mais antecipada neste ano de 2024. Essa repercussão que a Bolsa de Chicago deu às enchentes do Rio Grande do Sul é uma repercussão condizente com a realidade? Ou seja, a gente teve uma perda de quantos milhões de toneladas na safra do Rio Grande do Sul e quanto isso impactou na colheita geral da safra brasileira, Cogo? Pois é, estamos na consultoria estimando 2,5 milhões de toneladas. Essa é uma estimativa muito preliminar, diga-se de passagem. E é muito importante esse tema, pois a Bolsa realmente ela precificou isso nos primeiros dias. Depois isso ficou mais ou menos stand-by e o mercado acabou voltando os olhos novamente para a questão do clima e o plantio nos Estados Unidos. O que os traders e a própria Bolsa aguardam? Primeiro, a confirmação do volume de quebras, que poderá ser menor ou até maior do que está estimado. E, a meu ver, um dado que ainda não está disponível, vai demorar um pouco mais, esse é muito importante. O que se perdeu de soja nos 4.800 armazéns que existem no Rio Grande do Sul, em pico de colheita, com volumes enormes armazenados, ainda não se vê escoado nem sequer 30% da safra, e é muito difícil nesse momento estimar isso. Essa perda, ela pode ser muito grande a ponto até de igualar as perdas de lavouras. E isso quer dizer um fator altista para preço, que já está embutido nas cotações que o mercado brasileiro paga por saca de soja, ou isso pode representar um repique para o preço da soja num futuro próximo? Pode. E certamente isso acontecerá quando tivermos alcance desses dados, né? À medida que as equipes, hoje existem equipes das secretarias municipais de agricultura e dos órgãos de matéria locais que estão fazendo esse levantamento. Em alguns locais, como todo mundo sabe, sequer se consegue chegar nesses armazéns. E até empresas privadas de armazenagem estão auxiliando nesses levantamentos. Existem perdas de todos os tipos, não é só em soja, em praticamente todos os grãos, especialmente soja e arroz. Lembrando, né, que a colheita estava atrasada esse ano. Pegamos a colheita andando, faltando uma parte razoável da área a ser colhida, e com muitos desses armazéns nas regiões que foram atingidas pelas as partes mais graves das enchentes, onde realmente tivemos inundações muito grandes. Muito bem, Cogo. Você mencionou na sua fala inicial que um dos fatores para essa alta de preço no mercado da soja é sim a tragédia do Rio Grande do Sul e os impactos potenciais que a gente vai ver daqui para frente quando esses levantamentos progredirem. Você está falando de uma estimativa conservadora, 2,5 milhões de toneladas de soja perdida, com potencial de aumentar mais. Mas disse ainda que a gente está vendo uma repercussão do mercado do plantio dos Estados Unidos. O que está acontecendo por lá? E esse plantio dá alguma sinalização de preço mais alto para a soja ao produtor brasileiro no momento? Não. Ao contrário, na verdade nós temos duas situações. O mercado de curto prazo, pensando aí em dezembro de 2024, é um mercado altista, composto por cotações que estão embutindo um prêmio de risco climático em relação à safra brasileira, mais prêmios em alta e um câmbio sustentado. No longo prazo, o viés da soja não mudou de direção, ele segue um viés baixista
e que vai ser isso lá na frente dimensionado por uma projeção de uma colheita global recorde na ordem de 422 milhões de toneladas, safra recorde no Brasil, apontada aí pela nossa consultoria em 164 milhões, pelo SDA mais de 165, e realmente anos de laninha tem histórico de safras recordes de grãos e de soja no Brasil. Ainda além disso, temos são 3 fatores. O segundo fator é uma projeção de uma colheita recorde nos Estados Unidos, apesar dos contratempos, a área cresceu 13,5%, a produção está estimada entre 121 e 122 milhões, seria uma colheita recorde. Tem só 7% da área de soja nos Estados Unidos, do cinturão, com alguma condição de seca. A condição é muito melhor que na mesma época do ano passado. O plantio está mais ou menos dentro do ritmo normal. E, por fim, a relação estoques-consumo projetada para o final da temporada 24-25 é de estoque em nível absoluto recorde, em nível relativo seria 32%, ou seja, haveria soja para 32% da demanda. É o segundo nível mais alto da história, e é importante que todos observem o que aconteceu com o preço naquele ano de 18, 19, quando chegou em 33%. O que aconteceu, só para a gente terminar? A soja flutuou 2 anos entre 8,50 e 9 dólares e 50 por bushel. Corrigindo pela inflação americana e colocando uma incidência de alta de custos, significaria uma direção para a soja no longo prazo entre 9,50 e 10 dólares por bushel. Muito obrigada, Carlos Cogo. Vamos convidar para se juntar a nós Marcelo Mello, que é head de fertilizantes da StoneX. Marcelo, seja muito bem-vindo. A gente já está aqui na conversa aquecidos com o Cogo repercutindo a alta de preços observadas por nós na soja agora no mês de maio. E a pergunta para você é: a relação de troca da soja com o fertilizante melhorou e motivou compras para a safra nova que vai ser semeada daqui a alguns meses? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Olha, a relação de troca está essencialmente ruim. A relação de troca de soja para MAP está entre as 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. Em maio do ano passado, ela estava ao inverso, eram os 30% melhores relações de troca. Isso porque o MAP, em maio do ano passado, estava a 430 dólares por tonelada. Nós estamos agora a 565. Então, nós estamos 25%, 30% mais altos no preço do fertilizante, o MAP, né, o fósforo de alto padrão, alto teor mais importante aqui. E a soja também estava muito mais alta. A soja devia estar 16 dólares, o Cogo pode dizer melhor, mas talvez 25% mais alto a soja estava do que está agora. Tudo bem, melhorou um pouquinho nos últimos dias, mas a relação de troca é bem pior que a do ano passado nesse sentido. Kelly. Essa relação de troca ruim em relação ao que tínhamos no ano passado, nesta mesma época, explicaria uma comercialização de fertilizantes abaixo da mesma época do ano passado. Mas dados preliminares da pesquisa que você está conduzindo mostram que a comercialização de fertilizantes neste momento está um pouco mais avançada do que na mesma época do ano passado. O que explica esse movimento? Sim, bom, na verdade a gente não pode dizer que nós estejamos atrasados na negociação de fertilizantes, porque no passado, na verdade, se comprava muito mais perto do plantio. Mas, de fato, nos últimos anos, a partir de 2019, foi se antecipando as compras e, nesse sentido, nós estamos atrasados, sim. Agora, tendo dito isso, acho que um dos motivos que leva a nós estarmos... Nós fazemos uma pesquisa trimestral e nós estamos concluindo a nossa pesquisa, vamos concluir na semana que vem. E ela, até o momento, está apontando que 45% das compras para o segundo semestre já foram negociadas, compras de fertilizantes. E o ano passado, em final de maio, nós estávamos com 42%. Então, como você coloca, estamos um pouquinho melhor do que estivemos no ano passado. O que explicaria? E nós vamos melhorar um pouco mais ainda, porque tem mais alguns dias. Então, eu acho que a tendência é subir, ficar entre 45% e 50%. Vamos ver o que vai acontecer. Mas... por outro lado, se o MAP está muito ruim, o potássio está excelente, porque o preço do potássio mundialmente está muito baixo, aqui no Brasil também, e a relação de troca, mesmo com a soja mais baixa que estava ano passado, a relação de troca está muito boa para o potássio. Então, como o produtor de soja vai aplicar
MAP, ou fósforo e potássio, na verdade a relação conjunta não está tão ruim. Também não está tão boa, não é dizer que está ótima, não está. Ela está um pouquinho pior que a média, mas ela é mais convivível, né? Agora, Marcelo, a gente ouvia o Carlos Coggo falar sobre uma condição do preço da soja de curto prazo e uma condição de longo prazo. E ele fez um alerta aqui, Coggo, você me corrija se eu entendi errado, ele fez um alerta para um viés de longo prazo baixista para a soja. No caso dos fertilizantes, qual é o cenário de tendência de preço agora para curto prazo, para início da safra nova, e qual é o cenário de um pouco mais longo prazo? Afinal de contas, a nossa audiência quer saber, é hora de eu comprar ou eu espero um pouco mais? Não, eu acredito que agora, no caso do potássio, a gente já tem avisado os nossos clientes e recomendado que eles façam a compra já há tempos, até para poder aliviar o problema de logística, né? Porque tem que subir tanto fertilizantes, tanto potássio quanto fósforo. Então, se ele já tirar o potássio da frente, fica mais fácil depois para subir o fósforo. E o fósforo agora, como nós estamos chegando já muito perto de junho, né? Mais 10 dias vão estar em junho, a gente tem recomendado também que compre. Ele não tem por que subir no curto prazo, ele está estável, é uma pena isso. O fósforo está reto no Brasil a $570 desde novembro do ano passado. Em 6 anos ou mais, quase 10 anos que eu trabalho com fertilizantes, nunca vi uma situação dessa. E de março para cá, nos Estados Unidos, os preços caíram $160, os preços de fósforo. Na Índia, que é um grande consumidor, caíram $80. E na China, também, que é grande consumidor e também exportador, caíram $100. Ok. Por que não cai no Brasil? Não entendi. Mas o fato é que essa é a situação. Agora, eu acho que quando chegarmos muito próximos do plantio, lá por volta de agosto, setembro, é possível que o preço suba um pouco, localmente, principalmente. Muito bem. É possível isso. Muito bem, obrigada, Marcelo. Agora, Coggo, Marcelo, juntos a gente vai se encaminhando para a última rodada. Direto ao ponto, Carlos Coggo, a comercialização de soja antecipada tem ficado cada vez menor ao longo dos últimos tempos, talvez parecida com fertilizante, o pessoal está atrasando mais. Tem gente aproveitando essa alta do preço, tá certo quem está aproveitando? Qual é a recomendação que você faz diante desse cenário e até dos desafios logísticos aí do Rio Grande do Sul, se eles podem impactar nessa formação de preço também? Exatamente, tá também da mesma forma, né? A gente veio de uma média de chegar em setembro, outubro, que é o período de plantio, com 38% a 45% da soja a ser colhida, negociada antecipadamente. Caímos para 25%. E isso acabou se tornando um dos principais motivos para a queda de preço da soja no período de colheita. Os prêmios no Brasil, que nunca foram negativos no período de colheita, diga-se de passagem, em 20 anos nunca tivemos prêmios tão negativos, tiveram patamares extremamente negativos em 2023, não tanto em 2024, mas negativos, em função de uma safra menor. E os prêmios que estão sendo negociados hoje, Kellen, para 2025, tem que ficar um alerta sobre isso, já estão naquela escalada de baixa que estavam em 2023. Já tem uns prêmios de menos 70 cents de dólar para embarque em abril de 2025. Isso vai afundar os preços da soja no período de colheita. Mas vou responder a pergunta que você fez. Sim, vale a pena avançar na comercialização da safra spot, que dá tempo para vender, e da safra futura. A questão do prêmio não está na mão do produtor nesse momento, é um processo ligado ao déficit de armazenagem, capacidade estática no Brasil, e isso não vai mudar, é um problema estrutural que não vai mudar da noite para o dia. Muito obrigada, Carlos Coggo. Marcelo Mello, última pergunta para você. O produtor está fazendo a gestão de preço, está esquecendo da gestão de risco logístico? Existe um risco mais acentuado em função do atraso ou da lentidão das compras de fertilizantes? Olha, sim, existe, mas, na verdade, ainda estamos em bastante tempo. Não há problema se fizermos a compra agora, em junho, não há problema. O ano passado, isso se atrasou até para a parte de julho. Aí começa a complicar, aí pode complicar um pouco mais. Mesmo assim, o ano passado não tivemos problemas seríssimos, não. Foi tudo, passou de modo redondo ali. Muito bem. Quero agradecer a vocês, convidar para voltar mais vezes. Carlos Coggo, sócio-diretor da Coggo Inteligência em Agronegócio. Muito obrigada pela sua presença. Marcelo Mello, head de fertilizantes da StoneX. Obrigada pela presença. Voltem sempre. Até a próxima. Obrigado. Tchau.
E a gente continua agora com outro tema, que é a gripe aviária. Diversos países estão em alerta para a gripe aviária. E nesta semana, os Estados Unidos registraram o segundo caso da doença em humanos, que ocorreu em um trabalhador rural do setor de laticínios, que esteve em contato com vacas supostamente infectadas. Nos Estados Unidos, além de a gripe aviária afetar granjas pelo país, a doença também alcançou bovinos de diversos estados. Ela foi registrada em amostras de leite não pasteurizado. E na Austrália, o Departamento de Saúde informou que o país registrou 2 novos surtos da doença, desta vez em granjas de ovos. Foi relatado o primeiro registro de gripe aviária também em humanos no país. E a gente segue em frente e lembra que aqui no Brasil, Brasil é referência mundial em sanidade animal e segue livre da gripe aviária em granjas comerciais. Aqui, o que já foi registrado são casos de doença em aves selvagens e em aves de fundo de quintal, ou seja, não impactam o nosso status de livre da doença. Ana Lenati, estrategista-chefe da Germinari, conversa conosco sobre gripe aviária. Ana, seja muito bem-vinda, eu vou direto ao ponto. Por que o mundo todo está falando de gripe aviária, com foco também na saúde humana? Mudou o viés desta notícia? O que está acontecendo? O Brasil segue livre da doença, felizmente, né? Seja bem-vinda. Exatamente, Kellen. Obrigada pelo convite. E acho que a gente ainda está muito traumatizado, né, o mundo todo em relação à pandemia da Covid-19, né? Então, quando a gente vê uma doença que não é normal afetar humanos, e ela fez um pulo, né, que o pessoal costuma falar, né, quando o vírus sofre ali uma mutação, ela fez um pulo para mamíferos e ela chegou a afetar, inclusive teve casos de mamíferos no sul, né, no Polo Sul, que foram encontrados infectados. Você falou muito bem sobre esse caso das vacas de leite que foram infectadas nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos também, essa semana, eles encontraram o vírus ativo em carne crua. Né? Então, e aí a gente vê casos de trabalhadores que tiveram contato com esses animais de ficarem infectados, ainda bem que não tiveram nenhum... como se diria, né, não teve um caso mais grave da doença, mas isso acaba preocupando, porque a gente está com a memória muito recente da pandemia. E é importante que realmente a gente tenha a rastreabilidade desses casos, porque pode, em algum momento, como os vírus eles são de muito fácil mutação, em algum momento isso realmente se tornar, né, uma endemia ou uma doença realmente humana, como aconteceu com a própria gripe suína no Oriente Médio, acho que 3 ou 4 anos atrás. Ana, muito da nossa audiência acaba recebendo uma informação, às vezes até parcial, e aqui o nosso serviço à audiência. Comer ovos, comer carne de frango, no Brasil, na situação que temos hoje do nosso status sanitário, não significa nenhum tipo de risco à saúde para alguma contração de doença ou do vírus da gripe aviária, correto? Exatamente. O risco é mínimo, né? O Brasil hoje ele tem o melhor status sanitário em produção de aves, ovos e suínos do mundo. Né? Nós somos livres, por exemplo, de uma doença que voltou a gente, até uma das primeiras vezes que a gente conversou, né, lá anos atrás, que era a peste suína africana, voltou a afetar a Ásia, voltou a afetar a Europa. A gente é livre de peste suína africana, a gente é livre de influenza aviária, e isso muito por causa da biossegurança das nossas granjas, né? Então a gente nunca teve nenhum caso registrado, e mesmo em trabalhadores das nossas granjas, Kelly, a gente também não teve casos registrados. Acho que isso é muito importante destacar. Quer dizer, mesmo aquele profissional que está em contato constante com os animais, é uma preocupação tão grande com a segurança do pessoal que trabalha, que a gente também não tem caso entre trabalhadores. Então, a chance disso contaminar realmente é só aquela questão, né, de carne, às vezes, não inspecionada, de origem duvidosa, né, criação de fundo de quintal, de qualquer tipo de carne, na verdade, ou ovos que venham de uma criação que não é certificada. E aí eu não estou fazendo a distinção do caipira, né, que o pessoal às vezes tem o acesso àquela caixa de ovos caipira do supermercado. Aquilo também é inspecionado. Estou falando daquele realmente que é produção
sem nenhum critério produtivo ou tecnificado. Ana, a gente vai te convidar para voltar outras vezes, com mais tempo, para a gente aprofundar esse debate sobre gripe aviária, mas o importante era você dar o recado sobre a segurança dos alimentos aqui no Brasil, para que a gente tenha informações claras disponíveis para a população. Volte sempre. Obrigada por hoje. Ana Lenatti, estrategista-chefe da Germinário. Obrigada. Obrigada, até mais. Tchau, até a próxima. E a última informação do Hora H de hoje é que avançou na Câmara um dos projetos de lei que faz parte daquele pacote anti-invasão de terras criado pela bancada do agro. Nesta semana, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o PL que impede que invasores de terras recebam auxílios e benefícios de programas do governo federal. O projeto também prevê que esses invasores não poderão tomar posse em cargo ou função pública. O PL segue agora para avaliação do Senado Federal. E eu tenho um recado para você. Não vai mais ter espaço para as pragas do algodão, porque chegou Chaser, o inseticida para algodão da Ihara. Combate as pragas bicudo do algodoeiro, pulgão do algodoeiro e ácaro rajado. Além disso, tem uma ação fungicida para controle da ramulária no algodão. A ação faz a paralisação imediata da alimentação das pragas, evitando danos à produtividade dos algodoeiros, além de reduzir o risco de resistência. Faça as pragas do algodão temerem a temporada de caça de Chaser. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais sobre Chaser. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.